Olá, pessoal! Ser filho de uma celebridade internacional é ótimo, claro. Essas crianças recebem a educação mais prestigiosa, têm à disposição todo tipo de diversão e coisas caras, são populares entre as pessoas de sua idade e podem iniciar uma carreira de sucesso em qualquer área. Mas poucas pessoas pensam que uma infância no mundo das estrelas tem uma desvantagem. Os paparazzi te perseguem literalmente desde o dia que você nasce, todos têm expectativas altas e as amizades que só querem se aproveitar. Tudo isso muitas vezes faz com que os filhos da celebridade se desviem para o mau caminho e é justamente sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E você não esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos. Vamos lá! Nicholas Van Varenberg. Todos nós conhecemos o ator americano Jean-Claude Van Damme de muitos filmes de ação com tramas notoriamente distorcidas. Mas a vida fora de cena do artista também daria um filme à parte. Só para se ter uma ideia, em seus 60 anos, o ídolo de milhões se casou 5 vezes, sendo 2 delas com a mesma mulher. A ex-campeã americana de fisiculturismo Gladys Português. O famoso ator tem 2 herdeiros com a atleta, a filha Bianca, que está construindo uma carreira como blogueira e atriz, e o filho Christopher, que também está tentando conquistar Hollywood. Mas o terceiro filho de Van Damme, Nicholas Van Varenberg, é um pouco menos tranquilo e aos seus 25 anos já aprontou muitas coisas. O público ficou sabendo das aventuras de Nicholas em 2017. O cara foi detido por posse de drogas ilegais e por ameaçar a vida de um colega de apartamento, a quem agrediu com uma faca. Surpreendentemente, o filho de Van Damme admitiu sua culpa e se desculpou publicamente. Talvez seja por isso que ele recebeu uma sentença tão branda, de apenas 1 ano e meio em liberdade condicional. Alguns, entretanto, acham que isso se deve às conexões do cara com gente famosa. O que você acha? A pena não foi suficiente para o crime ou foi tempo adequado? Shiloh Novell. Talvez a última coisa que você possa pensar sobre a Angelina Jolie é que ela tem muitos filhos. No entanto, a atriz mundialmente famosa é mãe de 6 filhos, sendo 3 deles adotados. Shiloh Novell, que hoje em dia já está com 14 anos, foi a primeira filha biológica do lendário casal Pete Jolie. Falando nisso, há um detalhe interessante aqui. A criança nasceu na Namíbia sob extremo segredo. Depois de algumas semanas, os jovens pais decidiram vender fotos exclusivas de Shiloh para 2 publicações conhecidas, ganhando um total de mais de 7 milhões de dólares com isso. Mas não vá acusando Angelina de ganância. Naturalmente, todos esses fundos foram doados para instituições de caridade. A famosa atriz criou a esperada criança de acordo com os mesmos princípios de todos os seus outros filhos, sem proibições e com total liberdade de autoexpressão. A individualidade da criança começou a se manifestar de maneiras inesperadas, já no comecinho da infância. Por exemplo, Shiloh nunca gostou muito de roupas femininas. Por isso, em vez de vestidos e saias, ela sempre usou jeans e moletons. Além disso, ela pediu para ser chamada de John ou Pete, como o personagem do seu desenho animado favorito, o Peter Pan. Com o passar do tempo, a Shiloh se tornou uma adolescente cada vez mais fechada, que não escondia seu claro descontentamento do mundo inteiro. A separação de seus pais, que chocou o mundo em 2016, apenas agravou a situação. Shiloh, que sempre se deu melhor com o pai, ficou ainda mais sombria e por causa das viagens constantes, ela não conseguia ter amizades normais. Devido ao fato de que a garota parece deprimida em todas as fotos, muitos fãs suspeitam que ela sofre com um difícil estado emocional. No entanto, aqueles próximos à famosa família garantem que Shiloh simplesmente odeia os paparazzi. E dá para entendê-la, né? Jackie Chan. Jackie Chan só pode ser considerado negativo em alguns de seus papéis em filmes cheios de ação. Na vida real, esse ator de Hong Kong é uma pessoa muito respeitada. Ele possui o título de embaixador da boa vontade do UNICEF, a excelentíssima ordem do Império Britânico, e um prêmio Oscar por suas contribuições para o cinema. Mas o primeiro filho do grande artista está longe de ser um bom exemplo. Jackie Chan começou a mostrar sua personalidade problemática quando ainda era adolescente. Na prestigiosa Universidade Americana, onde conseguiu entrar graças ao seu pai rico, o cara não chegou a estudar nem 1 ano. O filho do ator nem mesmo tentava esconder que a vida de luxos e as festas o interessavam muito mais. Então, sem pensar 2 vezes, o jovem se mudou para Los Angeles e se dedicou à dança, a tocar vários instrumentos e à atuação. Obviamente, ele queria só uma coisa: se tornar uma estrela tão grande quanto seu pai. E para realizar seus sonhos, Jackie realmente se esforçou muito. Ele estrelou filmes de ação e até gravou seu
primeiro álbum. No entanto, todas as suas criações venderam muito mal, e em algum momento o cara simplesmente desistiu. No verão de 2014, as autoridades chinesas o prenderam por posse de substâncias ilegais. A coisa foi bem séria. O Jay-Z podia realmente ser condenado à pena de morte. Felizmente, no fim das contas, o ator cumpriu apenas 6 meses atrás das grades, mas foi o suficiente para colocá-lo no caminho certo. Depois que foi posto em liberdade, Jay-Z garantiu que começaria uma nova vida. Pela primeira vez em muitos anos, ele até conseguiu se entender com seu pai, quem, diga-se de passagem, não tentou diminuir a sentença do filho. Aliás, em uma entrevista, Jake chegou a dizer que não deixará montanhas de dinheiro para o filho no seu testamento. Em vez disso, ele planeja doar a maior parte do seu patrimônio para instituições de caridade. E pelo que parece, esta é a decisão mais correta. Assim, o dinheiro definitivamente será gasto em algo útil. Ruslan Shamswarov. Algumas pessoas extrapolam todos os limites com a sua permissividade. Um excelente exemplo é a história do filho do vice-presidente da empresa petrolífera russa Lukoil. Em 2016, seu nome apareceu nas manchetes de todos os principais jornais russos e não foi por um bom motivo. Com seu Mercedes Classe C, o jovem decidiu tirar um racha com os policiais pela nebulosa Moscou. Tudo isso enquanto transmitia a ação pelo Periscope, se é que você ainda lembra da existência dessa rede social. O que exatamente levou o Ruslan Shamswarov a ter essa estranha atitude não se sabe. Aparentemente, quando era criança, o rapaz gostava muito de jogar GTA e perdeu um pouco do contato com a realidade. Seja como for, durante a perseguição de 2 horas, ele aparentemente conseguiu desrespeitar todas as leis possíveis. Além da velocidade óbvia, o cara também subiu repetidamente na calçada, dirigiu na faixa oposta e ultrapassou em faixa dupla. Além de tudo isso, ele cobriu de inúmeros insultos os policiais que iam na sua cola. No final das contas, Ruslan foi condenado a 15 dias de detenção disciplinar e 300 dias de trabalho comunitário em seu tempo livre. E o seu amado SUV foi confiscado como instrumento da agressão. Bem, a verdade é que isso poderia ter terminado muito pior. Scout Willis. Se existem pais assistindo esse vídeo que às vezes duvidam de sua própria competência, então todas essas histórias certamente os trarão alívio. Afinal, até mesmo a filha do duro de matar Bruce Willis e a insuperável Demi Moore conseguiu tirar a mãe e o pai do sério. A história aconteceu em 2012, quando a moça mal tinha 20 anos. A Scout foi detida em uma das estações do metrô de Nova York, onde casualmente bebia uma lata de cerveja na frente de todos. E isso, vale lembrar, é proibido por lei nos Estados Unidos. A menina foi enquadrada por 3 razões ao mesmo tempo. Naquela época, ela não era maior de idade e, além disso, mostrou à polícia a identidade de outra pessoa. Provavelmente, a Scout simplesmente se envolveu com más companhias. Afinal, antes disso, ela dificilmente podia ser considerada uma criança difícil. Na universidade, a Scout tinha uma reputação impecável, a qual o seu advogado usou como uma circunstância atenuante. A estratégia deu certo e a garota saiu dessa só com um serviço comunitário por seu delito. Chet Hanks. Você já viu um filme com Tom Hanks? Ok, essa é uma pergunta tola. Estamos falando disso porque em quase todos os seus papéis, ele é um homem de família exemplar, como poucos. É provável que na vida real sua família também seja perfeita. Como podemos dizer isso? A verdade é que não é não. O filho mais velho da estrela, Chet Hanks, vem tentando há vários anos construir uma carreira como músico e ator. Claro, ele não conseguiu fazer isso tão rápido quanto seu pai, mas em geral ele tem esperança. No entanto, também houve escândalos em sua vida. Em 2015, por exemplo, o cara quase foi para a cadeia devido a um grave acidente no qual se meteu enquanto estava embriagado. Poucos meses depois, Chet destruiu um quarto de hotel no aeroporto de Gatwick. Os danos foram de mais de $1.500. O garoto problema arrancou uma TV da parede e a jogou no chão. O motivo, provavelmente, só ele sabe. Um tempo depois, descobriu-se que naquela época, Chet sofria de um vício severo, o qual o obrigou a passar por um longo período em uma clínica de reabilitação. Depois disso, o cara finalmente tomou jeito, se interessou por esportes e até se tornou pai. No entanto, a personalidade rebelde de Hanks Jr. não desapareceu. Há pouco tempo, por exemplo, ele foi duramente criticado nas redes por parodiar um sotaque jamaicano. Marcus Jordan. Poucos conseguiram deixar uma marca tão inesquecível na história do esporte como a lenda dos Chicago Bulls, Michael Jordan. Nos anos 90, quase todo mundo era fã dele. Ele se tornou o primeiro atleta bilionário do mundo e, com certeza, será sempre o primeiro nome da lista das estrelas mundiais do basquete no qual nossos filhos pensarão. Porém, na vida do atleta, tudo está longe de ser tão perfeito quanto pode parecer. Os detalhes de sua vida pessoal chocaram o público mais de uma vez e ele perdeu o título de
rei do basquete devido a uma fraqueza sua, o vício em jogo. Seria estranho esperar que Marcus, o filho do lendário jogador, herdasse de seu pai somente o talento para o esporte. Ele também herdou um temperamento turbulento. Em 2012, por exemplo, o cara foi preso por resistir à polícia e por comportamento desordeiro. Inicialmente queriam detê-lo por comportamento indecente em um hotel na Flórida. Marcus tentou arranjar uma briga com duas mulheres desconhecidas. Um comportamento não muito cavalheiresco, né? Mas no final o cara não teve tempo nem de ficar com medo. Depois de algumas horas, ele foi liberado sob fiança. Marston Hefner, o fundador da Playboy, Hugh Hefner, esteve cercado por belas mulheres durante toda a sua vida, o que não é nenhuma novidade. E claro, ele foi criticado até a morte pela exploração do corpo feminino e pelo desrespeito às modelos. No entanto, isso nunca terminou em escândalos graves, como um julgamento, por exemplo. O mesmo não pode ser dito sobre o filho do meio, o empresário Marston. Ele foi parar no banco dos réus em 2012 sob a acusação de espancar sua namorada, que, diga-se de passagem, era a Claire Sinclair, uma das modelos mais famosas da Playboy. A acusação dizia, além disso, que no calor de uma briga, o cara até quebrou o laptop da sua companheira. O resultado disso foi que Marston foi condenado a 13 meses de um programa correcional para pessoas com tendências violentas. Além disso, ele foi proibido de se aproximar de sua ex-namorada, podendo ser julgado novamente se o fizesse. No entanto, o tratamento foi claramente bom para o cara. Ele começou a levar um estilo de vida muito mais comedido e um ano atrás se casou com uma atriz chamada Scarlett Barnes. Você provavelmente a conhece por seu papel como Pansy Parkinson na saga Harry Potter. Esperamos que o amor e a harmonia reinem na relação do jovem casal e não o que aconteceu antes. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.